Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje eu trouxe algumas condições para uma boa vida em comum, segundo São Maximiliano Kolbe. E a primeira que ele diz é procurar satisfazer os outros. Uma pessoa que quer viver bem em comum entre os outros, ela procura satisfazer os outros, mas não pelo seu carnal, não porque ela quer ser bem vista, não porque ela quer ser bem elogiada, porque ela quer ser agradada, ou talvez pelos seus interesses próprios, esperando que aquela pessoa retribua ela. Não. Quem quer viver bem em comum e quem ama a Deus também, faz tudo isso por causa de Deus, tudo isso pelo espiritual, não pelos seus interesses, não pelo seu carnal. E São Maximiliano, como a gente sabe, ele foi mártir. Ele morreu por outra pessoa. Ele deu a sua vida no lugar de outra pessoa. Porque naquela época, por conta do movimento nazista, eles eram levados aos campos de concentração e depois de um certo tempo, eles tinham de morrer. E aí foram destinadas algumas dessas pessoas a morrerem em uma cela de fome. E tinha um homem que ele foi destinado, e esse homem, ele dizia que tinha família, que tinha esposa, que tinha filhos, e São Maximiliano, ele se compadece e ele morre no lugar desse homem. E aí, quando eles vão para aquela cela, eles têm de passar fome, eles têm de morrer de fome. E nesse período, São Maximiliano, ele encoraja todos daqueles, ele dá força através da oração. Eles ficam lá em oração. Só que dia após dia, sempre ia morrendo algum. E depois de 2 semanas, o único que não morreu foi São Maximiliano Kolbe. Ele foi sustentado pela oração, porque ele passou 2 semanas sem comer, 2 semanas com fome e não morreu. Foi o Senhor ali que sustentou ele. Só que quando eles viram isso, aqueles policiais nazistas, eles foram lá e eles injetaram ácido carbônico na veia dele, porque ele tinha de morrer, porque aquela cela, outros iriam para lá. E São Maximiliano, ele deu a sua vida. Ele deu a sua vida por amor àquela outra pessoa, mas primeiramente porque ele amava a Deus. Porque tem muitas pessoas que vivem no mundo somente para si mesmas, somente olhando o seu próprio eu. E ele diz também que o maior inimigo do amor a Deus é o amor próprio. Porque uma pessoa que ela só pensa em si, uma pessoa que ela não ama a Deus, ela não vai amar os outros, ela não vai pensar nos outros. Se uma pessoa não faz nada por ninguém, só olha para si mesma, é porque essa pessoa ainda não ama a Deus. E a segunda condição é cumprir bem as obrigações e não se intrometer em assuntos que competem a outros, tudo com a intenção pura de agradar a Deus. Aqui ele diz sobre cumprir bem as obrigações. E se tem algo que ele cumpriu bem, foi as suas obrigações. Ele, quando era criança, uma vez, ele fez algo que a sua mãe não gostou. Ele desagradou a sua mãe, ele fez algo sério. E aí a sua mãe percebeu, depois de uns dias, que ele sempre tinha mudado essa atitude e ele sempre rezava e chorava. E aí ele contou para sua mãe, que disse assim: mãe, quando a senhora disse o que seria de mim, então eu perguntei para Nossa Senhora o que seria. E então Nossa Senhora, ele sempre rezava perguntando isso. Então Nossa Senhora apareceu com 2 coroas, uma branca e uma vermelha. Uma branca que ele iria perseverar na pureza, e a vermelha que ele iria ser mártir. E ele foi, ele cumpriu bem, tudo por amor a Deus. E aqui ele fala também sobre a gente não se intrometer em assuntos que competem a outros. Nós temos de visar a nossa vida. Tem pessoas que se preocupam tanto com a vida dos outros e nem é para ajudar. Muitas vezes é só para atrapalhar, muitas vezes é só para atacar. E tem pessoas que olham tanto para a vida dos outros que esquecem das suas. E aqui ele diz, tudo com a intenção pura de agradar a Deus. Que tudo que nós formos fazer na nossa vida, que seja com a intenção pura de agradar o nosso Senhor. E assim a gente vai fazer pelos outros aquilo que Deus ele faz por cada um de nós, com amor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.